queridos amigos, queridos irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus continue nos iluminando e derramando sobre nós seus bálsamos de alívio para as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Eu vos falo hoje através desse vídeo online, que tem sido a oportunidade e a forma que o Núcleo Espírita Alta de Souza está tendo para darmos continuidade ao trabalho edificante de construção do bem, para darmos continuidade ao trabalho doutrinário de divulgação do Evangelho através das mensagens edificantes do Cristo e da doutrina espírita. Assim sendo, a gente fica extremamente feliz e alegre por termos meios de poder nos encontrar, de podermos ter essa conversa, de podermos ter esse diálogo, de podermos, nesse momento, conversando, dialogando, reforçarmos a nossa fé, a nossa confiança, a credibilidade que temos na doutrina, em Jesus, e assim sendo, sermos construtores de um mundo melhor, sermos construtores de um momento melhor, na certeza de que esse momento difícil que estamos vivenciando há de passar, lembrando a mensagem do amigo Chico, quando ele dizia, tudo passa. Então, crentes, confiantes nessa mensagem do Chico, que tudo passa, porque nós bem sabemos que tantas outras dificuldades já passaram, essa também vai ser mais uma que vamos conseguir passar. Até porque são momentos de aprendizado, é um momento que a gente precisa voltarmos para dentro, para nos reconhecermos, para nos encontrarmos, porque a gente bem sabe que na nossa existência nada se dá por acaso, tudo tem um porquê. Então, esse momento em que nós estamos vivenciando é um convite que o Cristo nos faz para voltarmos para dentro de nós, nos reencontrarmos, nos reenergizarmos e, assim sendo, vencermos a nós mesmos, Termos essa consciência é extremamente importante para esse momento que estamos vivendo. Assim sendo, a gente também lembra que a gente precisa resignificar, Resignificar a palavra para um momento, é o convite que é preciso ser feito e ser realizado para a gente poder aprender, porque é um aprendizado que logo mais, quando tudo isso passar, a gente vai parar e a gente vai refletir. Consegui passar por aquele momento difícil, estou hoje aqui firme e forte, aprendi, me reenergizei, me tornei uma pessoa melhor. Então vai ser extremamente importante quando chegarmos mais adiante, logo mais termos essa consciência plena de que somos vencedores de nós mesmos e de tudo isso que a gente estava passando e vivenciando. Possamos ter fé, ter confiança, porque o próprio Evangelho nos dizia que no mundo teríamos aflições. Então que possamos passar por essas aflições confiantes, firmes e fortes no que a gente vem lendo, no que a gente vem falando, no que a gente tem aprendido do Evangelho do Cristo de Deus. De todas essas lições que o Cristo nos deixa, possamos colocar nesse momento em prática, reafirmar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na espiritualidade, que sempre de forma carinhosa, atenciosa, tem a preocupação, o carinho de dizer, amigos, irmãos, estamos junto a vós. E que a nossa fé seja animada, que a nossa fé seja colocada realmente em exercício para que a gente possa vencer essa situação complicada e difícil. Assim sendo, meus amigos, é extremamente salutar, é extremamente gratificante para mim poder estar com vocês hoje conversando sobre o Evangelho do Cristo de Deus, para que a gente possa, nessa troca, nos reequilibrarmos, possamos nos harmonizar, para poder passar por esse momento com mais segurança, porque é disso que nos fala o Evangelho, é nos deixar fortes, seguros,
para o que é preciso. Assim sendo, meus amigos, eu queria convidar a vocês para que possamos cerrar os nossos olhos e fazermos uma prece. Mestre amado e amigo, Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesse momento rogando a tua assistência amiga e fraternal. Pedimos que a tua doce paz, que o teu doce amor seja derramado sobre cada um de nós espíritos encarnados e desencarnados. Assim sendo, Jesus amado, a ti agradecemos a oportunidade. Rogamos que o teu amor e a tua luz possam envolver a todos das nossas famílias, da nossa casa, do nosso lar, a todos os amigos. E assim sendo, Mestre amado e amigo, também não poderíamos deixar de te agradecer. Te agradecer a oportunidade de nos reencontrarmos, de nos reconhecermos, de aprendermos. Assim sendo, que a tua paz, que o teu amor possa continuar sobre cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, hoje e todo sempre. Assim seja. A nossa conversa vai se dar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. O item primeiro, que vem tratar sobre o jugo leve. E lá no seu início, o Evangelho nos diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Cristo, de forma muito precisa, coerente e direta, nos faz esse convite de irmos até Ele, e Ele há de aliviar nossas dores, nossas aflições, nossas angústias. Então, diante dessa primeira colocação, lá no início do capítulo 6, item 1 do Evangelho, onde o tema é jugo leve, a gente precisa fazer uma tradução e um entendimento que para mim foi fácil, porque eu sou espírita desde os 7 anos de idade. E a gente vem construindo informações que quando a gente chega à nossa idade atual, fica mais fácil e mais coerente a definição do que o Cristo vem nos dizer. Fica muito mais claro. Então a gente faz duas observações que eu acho extremamente precisa nesse momento, nessa frase, do vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A primeira é quando Cristo nos faz o convite de irmos até Ele. É um movimento de ação que a gente precisa entender, que o Cristo nos convida a irmos até Ele. A segunda observação é quando Ele coloca que a gente vá até Ele e Ele há de aliviar as nossas aflições. Então, vamos trabalhar essas duas observações. A primeira, do irmos até o Cristo. O Evangelho, quando a gente começa a estudá-lo, a gente percebe que é um evangelho de ação. E de uma ação precisa, primeiramente nossa. Então Cristo ele faz o convite de irmos até Ele. Ele não diz assim: fica aí com a tua aflição, fica aí com a tua dor, fica aí com o teu problema, que eu hei de ir até você. Ele não fala isso. Ele diz que a gente vá até Ele. E lembrando disso, a gente traz como referência a passagem da mulher hemorrágica. Porque aquela mulher que estava há anos com aquele sangramento, ela vai até Jesus. E ao tocar Jesus, ela é curada. Então ela tem esse movimento de sair de onde ela estava, de ir até Jesus e ser curada. É um movimento de ação. Uma outra observação que a gente pode fazer é que quantos de nós vivemos uma hemorragia? Quantos de nós, meus amigos, bem sabemos que temos uma hemorragia? E quando a gente fala dessa hemorragia, essa hemorragia é aquela hemorragia que é um problema, seja ele familiar, seja ele de saúde. Então, essa hemorragia nos incomoda, nos machuca, nos fere, nos tortura. E a gente muitas das vezes se acomoda e não vai até Jesus. E me vem muito à mente de que, por mais que estejamos no chão, sofrendo, caídos, que possamos ir até Jesus, mesmo que seja nos arrastando. Possamos sair da nossa zona de conforto, possamos sair do nosso vitimismo
e irmos até Jesus com um pouco de força que possamos ainda ter. Porque é esse o convite que o Cristo nos faz de movimento, de ação. É um outro momento, eu me recordo, quando eu estava passando por situação difícil, complicada, como todos nós passamos, e o Evangelho, quando eu fazia a sua leitura, dizia: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos se abrirá. E eu dizia: mas mestre, eu peço e não me é dado, eu busco e não acho, eu bato e não se abre a porta. E isso me machucava durante muito tempo, porque era tão preciso as palavras do Cristo, do Evangelho. E eu recordo que eu saí de casa e fui para a instituição fazer o trabalho da campanha do Quilo. E ao chegar lá, eu pego uma mensagem, e a mensagem está intitulada Onde Bater? E me vem uma forte vontade de me recolher em mim, no canto, para ler aquela mensagem. A mensagem no seu início dizia assim: não adianta bater, é preciso saber onde estamos batendo. Mais adiante, não adianta pedir, é preciso saber o que estamos pedindo. Não adianta buscar, é preciso saber quais os caminhos onde estamos buscando aquilo que desejamos. Mais adiante, ela dizia que a partir do momento que a gente mudar o nosso comportamento, as nossas palavras e os nossos pensamentos, nós iremos nos fazer merecedores do que nós desejamos. E no final da frase, ela dizia o seguinte: que Deus não dá aquilo que a gente quer, Deus dá aquilo que a gente precisa. E aí vem um bálsamo salutar naquele momento, me dando consciência de que o que eu precisava, eu tinha. Então, é essa clareza que o Cristo Consolador vem nos trazer. É essa clareza que o Cristo Consolador vem nos deixar a partir do momento que a gente começa a entendê-lo na sua grandeza, na sua riqueza de ensinamento. Porque a gente precisa entender que conhecer Jesus, vivenciar Jesus, não é deixar de ter problemas, não é deixar de ter aflições. É ter consciência de que quando a aflição nos bater a porta e nós abrirmos ela e a dor entrar, a gente possa resignificar essa dor e aprender com essa dor. Porque as dificuldades, elas são em nossas vidas oportunidades disfarçadas. Oportunidades essas disfarçadas de crescimento, de aprendizado, de reconstrução do ser, de reconstrução da nossa caminhada, de redirecionamento de como estávamos andando. Então que a gente possa ter essa consciência e nessa consciência trabalharmos o que nos pede Jesus, de irmos até Ele. Então, mais uma vez, ele falava: batei e vos se abrirá, buscai e acharei, pedi e vos será dado. Então, mais uma vez, é um momento de ação nossa, que é preciso eu bater, que é preciso eu pedir, que é preciso eu buscar, que é preciso eu ir até o Cristo. No segundo momento, na segunda reflexão, é a colocação do vinde a mim que eu vos aliviarei. E esse alívio todos nós encontramos quando estudamos e conhecemos Jesus, na sua riqueza de detalhes e de amor. Desse Cristo que realmente é consolo para as nossas aflições, desse Cristo que realmente é vivo e que atua sobre cada um de nós de formas diversas. Através de um amigo, através de um familiar, através da espiritualidade. São todas as formas que o Cristo tem a possibilidade de nos assistir, de nos socorrer, de nos dar consolo, de nos dar alívio. Mas por que o Cristo não diz assim: vinde até mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos tirarei o problema, que eu eliminarei a tua dificuldade? Por quê? Porque o Cristo bem sabe que as dificuldades são uma das formas que a gente tem de crescimento. As dificuldades são uma das formas que a gente tem de aprender a sermos melhores, a sermos construtores verdadeiros dessa luz que a nós foi dada, dessa luz que nós somos
e que muitas das vezes está embaçada há séculos por vicissitudes. E assim sendo, amigos, construtores desse novo eu, desse novo homem, entender que a dor é uma oportunidade. A nossa amiga Alta de Souza, ela tem uma frase, um texto, que ela nos diz o seguinte, né, que a gente precisa receber com alegria a dor que nos renova, porque a nossa prova é a nossa alforria. Então, Alta de Souza, ela vem nos dizer que a gente precisa receber com alegria a dor, porque essa dor ela vai nos renovar e que possamos, né, receber essa prova, porque essa prova vai ser a nossa alforria, porque essa prova, essa dificuldade, essa dor vai ser uma oportunidade que nós estamos tendo, que nós teremos para nos reformarmos, nos reeducarmos, para aprendermos a sermos pessoas melhores. Porque estamos aqui de passagem nessa construção de um ser melhor, nessa construção de um vaso novo. E é necessário que a gente entenda isso e a gente comece a colocar em prática de forma muito mais rápida, de forma muito mais precisa isso. Porque é necessário a gente entender esse convite de sermos melhores. Uns têm aprendido e se reformado rapidamente, outros têm demorado. E aí a gente chega nesse momento, nesse boom, onde o mundo, não é o Brasil, não é a Europa, que está passando por uma situação difícil. É o mundo todo. E a gente observa porque o ser humano em si precisa se reformar, precisa correr contra o tempo. Porque aí a gente lembra o Evangelho no seu prefácio, onde o Espírito de verdade nos diz o seguinte, que são chegados os tempos onde todas as coisas devem ser estabelecidas em sua verdade, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Assim sendo, é momento de reforma. O momento é chegado agora. Não possamos deixar para depois aquilo que a gente já tem consciência plena, sábia, de que precisa ser reformado hoje, de que precisa ser construído hoje. O Cristo ele vem nos dar esse consolo através dessas palavras edificantes, através dessas palavras e dos seus ensinamentos, a gente vem entender que é um momento em que muitos estão se desesperando, muitos estão tristes, mas é um momento de conscientização, de mudança. Que a gente precisa não lavar só as mãos, mas também lavar a alma, lavar o coração, lavar o espírito, porque é esse o convite que nos faz Jesus. A medicina nos convida, nos orienta a que possamos lavar as mãos para nos higienizarmos fisicamente. Mas a espiritualidade, o Cristo de Deus, nos faz um convite mais amplo, que a gente possa lavar o nosso coração, que a gente possa lavar a nossa mente, que a gente possa lavar a nossa alma. Porque essa higienização é que realmente vai fazer a grande diferença no universo. Essa é a grande higienização que vai fazer a diferença no mundo íntimo de cada um de nós e no mundo do outro, no mundo do nosso próximo. Porque começa em mim, transcende em ti, unifica eu e você. É uma construção que a gente precisa entender que começa por mim, transcende no outro e unifica-se em todos. É uma construção que ela se dá e começa de uma forma individual, mas que ela não é eternamente construída individualmente. Ela precisa e ela vai passar para uma construção coletiva, social. E quando a gente fala hoje nesse capítulo do Consolador prometido, do Cristo Consolador, para melhor colocar, desse jugo leve, é entender esse Cristo nesse consolo que ele nos traz através dos ensinamentos. É lembrar o que ele vem nos dizendo a cada um de nós, que precisamos e que necessitamos nos reformar. Então, esse convite que nos faz Jesus, esse jugo leve que nos ensina o Cristo de Deus,
é o jugo das suas lições. Quando a gente fala de jugo, jugo é aquela madeira que é colocada no cavalo, no boi, para que ele possa arar a terra e para ele permaneça nesse caminho que está sendo direcionado. O jugo do Cristo, né, é o seu conteúdo moral, é o conteúdo moral da sua lição, dos seus ensinamentos. E o que isso significa? O que isso quer dizer para cada um de nós? Que esse jugo é o remédio para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas angústias, para as nossas problemáticas. Queremos resolver as nossas angústias? Sim. Queremos resolver as dificuldades que todos nós vivenciamos e passamos? Sim. Queremos tirar muitos por cento da nossa dor, da nossa desarmonia com o alto, com Cristo? Possamos evangelizar a nossa alma, possamos evangelizar o nosso coração, possamos doutrinar, educar, moralizar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa palavra, porque tudo isso é o que constrói o ser, o nosso pensar, o nosso falar, a nossa ação no nosso dia a dia constrói o ser que somos, a criatura que somos. Então esse processo de construção é um processo de construção nosso. Então se nós queremos, se nós desejamos sermos felizes, que é o desejo, que é a ânsia, que é a vontade de todos nós, precisamos nos conscientizar de evangelizarmos, de educarmos o nosso coração, a nossa alma, porque começa por aí. Eu me recordo que tem uma música da Igreja Católica que diz o seguinte: eis o que eu quero te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Se pegássemos esse nosso coração para darmos ao Cristo como presente, como é que ele estaria? Qual seria o valor desse presente, desse nosso coração? Porque nós nos conhecemos. Às vezes gostamos de nos enganar, nos colocando como vítimas, como bons. Mas o próprio Jesus já dizia, né? Bom são meu Pai que está nos céus. E mesmo assim ainda nos colocamos na condição de pessoas superiores, de pessoas melhores. E são essas condições que muitas das vezes nos colocamos que faz com que a gente se perca no caminho, se perca na trajetória, que faz com que a gente não are a terra, né? Não faça o arado da terra de forma correta, de forma coerente. O jugo já não é coerente para nós quando a gente foge, quando a gente sai desse caminho. Então que a gente possa evangelizar e educar o nosso coração. É um momento difícil, é um momento que somos convidados, como já foi falado, a nos reformarmos, e que muitas das vezes esse momento não é bem visto, não é bem aceito e é entendido pelo Cristo, porque cada um tem a sua condição, cada um tem o seu momento. Mas aí lembramos, quando vamos lá em Hebreus 12:11, quando ele de forma muito precisa nos fala o seguinte, que toda correção, de fato, no momento em que ela está ocorrendo, toda correção, no momento em que ela está ocorrendo, ela não nos parece ser motivo de contentamento, de alegria, mas de frustração, de desânimo. Né? Mas a gente precisa ver que mais tarde, e às vezes não tão mais tarde, no entanto, vai produzir um fruto de justiça, de paz, de ressignificação para todos aqueles que por elas foram disciplinados. Mas aí em Hebreus, quando ele fala isso, a última palavra é a que eu me detenho. Para todos aqueles que foram por ela disciplinados. Então ele diz que o momento inicial da correção, que é o momento que estamos passando, pode parecer de frustração, de terror, de angústia e de sofrimento. Mas que mais tarde, no entanto, olha o que Hebreus nos diz muito claramente, vai produzir um fruto de justiça, de paz, para todos, mas todos aqueles que por eles foram disciplinados. Então esse momento que nós estamos vivenciando agora é um momento de disciplina, de nos reeducarmos. Como já dizia, disciplina, disciplina, disciplina. É um momento que a gente precisa disciplinar a nossa conduta,
o nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa ação, a nossa postura diante de nós e diante do outro. É momento de nos reencontrarmos com Cristo de forma verdadeira, de forma direta e muito precisa, porque dizemos conhecer a Jesus, mas conhecemos Ele de forma tão superficial. Então a gente possa encontrar esse Cristo nessa sua grandeza de ensinamento e de oportunidade dada a cada um de nós. Que essa oportunidade de crescimento que estamos passando e que estamos vivendo não passe por nossa vida como simples bênção, como oportunidade e que a gente perdeu. Que a gente possa nos conscientizarmos que esse jugo leve que o Cristo nos oferece é uma das oportunidades que nós estamos tendo de crescer e de estarmos mais próximos de nós e do Cristo. De quando partirmos, termos a certeza de que tudo há de ser melhor. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso amigo querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem uma frase que ele nos diz o seguinte, tem uma passagem que ele nos diz o seguinte, que nos levantemos, porque é no sono da alma que irão se encontrar as mais terríveis e perigosas tentações. Então, possamos, nesse momento, estarmos despertos, acordarmos desse sono da nossa alma, que muitas das vezes permanece dormindo por medo, por receio, e que possamos despertar, que possamos acordar, e nesse despertar e nesse acordar possamos nos conscientizar do que já é preciso para o nosso crescimento, para o crescimento do próximo. Porque muito se fala na doutrina desse momento de transição que o planeta vem passando. E a gente precisa conscientizarmos de que essa transição planetária, ela se dá primeiro em nós, porque nós somos esse planeta. Então, quando mudamos, quando fazemos essa transição em nós, primeiro, a transição externa, ela se dá e ela acontece de forma mais leve e mais delicada. Assim sendo, possamos nos reformarmos, acordarmos desse sono que, quando estamos nele, nos encontramos em tentações terríveis e assim possamos despertar para o convite do Cristo, de nos reformarmos e de sermos pessoas melhores. Possamos continuarmos firmes e fortes, acreditando nessa força maior que se chama Jesus. Possamos acreditar e reafirmarmos o que o Espírito de verdade, no prefácio do Evangelho, vem dizer a cada um de nós, né? Amigos, irmãos, estamos junto a vós. E nessa certeza a gente encerra as nossas colocações online dessa palestra, desse momento, desse encontro, onde falamos sobre o jugo leve. Desejamos a todos um abraço fraterno, carinhoso, que possamos reafirmar a nossa fé em tudo que nós acreditamos, em tudo que a gente crê. E que assim sendo, meus amigos, meus irmãos, possamos nos renovar em Cristo Jesus e possamos receber e sentirmos o jugo leve do Senhor sobre cada um de nós. Assim sendo, vamos mais uma vez cerrarmos os nossos olhos em prece para encerrarmos as colocações desse momento. Mestre amado e amigo, Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos a te agradecer a oportunidade. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua doce luz possa continuar nos envolvendo. Assim sendo, fortalece a nossa alma, o nosso coração, e que possamos assim, com alma e coração fortalecidos, caminharmos com mais segurança no nosso dia a dia. Perdoai os nossos erros, as nossas ofensas, e levanta-nos, Mestre, se assim estivermos caídos. Ergue-nos das nossas dores, das nossas angústias, e faze-nos vencedores. Precisamos de Ti, e é por isso que a Ti rogamos em prece e oração a Tua assistência, amigo e fraterno.
Obrigado por tudo, que a tua doce paz e que o teu doce amor continue nos iluminando, nos protegendo, hoje e todo sempre. Assim seja, Mestre amado e amigo, Mestre Jesus.